em todos os campos bipolares, civilização e barbárie, antissemitas e judeus, héteros e homossexuais, um depende do outro para elaborar o seu discurso. Sem a existência desses campos, nós não entendemos estes discursos. Sem a existência de uma personagem violenta, eu não entendo o pacifismo. Sem a existência da direita, eu não entendo a esquerda. Ou, usando uma linguagem mais momentânea, sem petralha, não entendo coxinha. Um depende do outro. E um precisa do discurso do outro. E não existe sem o outro. Apesar de ambos dizerem que o país será um paraíso absoluto se for só do seu grupo ideológico. Mas eles não saberiam o que fazer. Da mesma forma que Saramago definiu que entre Deus e o diabo existe uma dependência muito importante no Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós gostamos de violência, gostamos sempre de violência, há uma grande expectativa de espetáculos de violência, nós gostamos de debate em que as coisas peguem fogo, gostamos de pessoas assertivas, as pessoas pagam para ver luta em que dois homens que não têm nada um contra o outro se batem até um desmaiar ensanguentado, e as pessoas pagam aos milhares, assinam em casa para poder ver essa violência. Tem gente que diz, eu não gosto de luta, mas prefere reuniões de domingo em família, que é uma variante possível. Nem todos gostam do soco na cara, mas a ironia, o veneno, o almoço familiar pode substituir perfeitamente um ultimate fight, inclusive com vantagens em vários sentidos. Nós somos pacifistas no discurso, tolerantes na enunciação retórica e violentos no comportamento. Se pudéssemos, eliminaríamos do mundo todas as pessoas que são diferentes de nós. Nero, às vezes atribuído a ele, às vezes a Domiciano, diziam que gostariam que o mundo tivesse um só pescoço para decepá-lo de uma só vez. Essa vontade de que o inferno está nos outros, ela está hoje muito visível na internet, em que, se retirando a responsabilidade e o ônus de eu estar frente a frente com alguém, eu tenho a capacidade de jogar todo o meu ódio, sem que eu tenha o risco de apanhar, ou que eu possa simplesmente bloquear. Desde que eu passei a frequentar mais as páginas da internet, eu fico espantado de uma pessoa que hoje me manda uma mensagem, estava no aeroporto e me diz, vi seu programa no Roda Viva, vejo suas entrevistas, te escuto a noite inteira e te odeio. É difícil eu entender isso. Provavelmente é um fã de vetor trocado, não é um fã de igual sentido, mas de direção trocada. Ele me adora, mas me odeia. Mas, acima de tudo, me odiar faz parte da sua existência. Eu, quando odeio alguma coisa, em geral, eu me afasto bastante dela. Mas não é essa hoje a regra, porque odiar dá identidade. Odiar dá uma identidade muito profunda. Hannah Arendt chegou a trabalhar sobre o episódio de Eichmann, ou seja, o julgamento de um grande nazista. Chegou a trabalhar no seu fabuloso livro Eichmann em Jerusalém. Quando ela acompanhou o julgamento de Erich Eichmann, ela trabalhou essa banalidade do nosso mal. Todos que estão nesse auditório e nesse palco são pessoas equilibradas, éticas e simpáticas, porque estamos bem alimentados e bem vestidos. Fechem-se essas portas, isole-se esse auditório por uma semana sem comida e a alma das pessoas vai aparecer. Será uma espécie de diário de Anne Frank, com mais de 200 pessoas, um roubando comida do outro e matando se necessário. Sob condições normais de temperatura e pressão, a maioria das pessoas é muito equilibrada. Submeta essa pessoa a uma tensão, coloque-a num acidente aéreo nos Andes, e essa pessoa, diante do imperativo categórico fome, será instigada a fazer canibalismo dos seus colegas, como nós vivemos. A minha geração é muito impressionada por esse episódio. Os jovens não lembram do episódio em que o avião caiu nos Andes e os sobreviventes comeram os cadáveres dos que não tinham. Então, cada vez que eu sento no avião, eu penso sempre nisso. Será que a companhia do meu lado tem o diâmetro suficiente para garantir um resgate prolongado? Tenho dado sorte nesse quesito. Tenho dado bastante sorte. Hannah Arendt falou exatamente disso. Do que eu sou capaz, do que cada um de vocês é capaz, especialmente do que eu, Leandro, sou capaz, caso eu fique submetido a uma situação de estresse intenso. Eu diria praticamente todo. Ou seja, eu sou uma pessoa ética por falta de oportunidade. Eu sou uma pessoa ética por falta de necessidade. Nunca matei ninguém,
por controle e falta de necessidade. O que me distingue das outras pessoas, como me acusou uma funcionária uma vez, que eu dizia que era errado comprar DVD pirata, e eu não compro nunca, e ela disse, o senhor pode, eu não posso. Então ela disse que a minha ética dependia do meu CPF. No fundo, eu podia comprar original e por isso que eu era ético. Não fosse assim, e eu superaria este caso. É o caso de qualquer briga, no qual a identidade é dada pela briga. Eu torço pela vitória do meu time, porém, se eu só houvesse meu time, não haveria graça alguma. Toda a essência de torcer para um time é humilhar o adversário. Toda a essência de um time é eu poder torcer contra alguém, secar, gritar à janela num estímulo de uma frase muito ambígua que é chupa outro time, né? E assim por diante. Uma frase muito ambígua e de sentido indefinido. Desde a década de 30, as grandes imagens que Leni, a grande cinematógrafa e diretora do nazismo, começou a fazer, mostram exatamente nesse triunfo da vontade, também em Olímpia, esta organização. Em 36 ela exaltou, num documentário, a organização perfeita das Olimpíadas de Berlim. É importante, talvez, ver o documentário dela sobre as Olimpíadas, onde tudo era muito organizado. E foi tudo filmado pela primeira vez. Essa vontade de submissão a um grupo, esta vontade de dobrar-se diante de alguém, aquilo que eu fiz um café filosófico certa feita, o discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie, é uma questão bastante importante. E o grupo, o bando, tem um poder de aumentar a nossa histeria. A primeira histeria de consumo da sociedade capitalista foram as tulipas do século XVII. A segunda foi Liszt no século XIX, a Liszt-mania do século XIX. A terceira foi a Beatlemania. São manias de se dedicar a uma causa, perder um pouco a racionalidade e gritar. Lembrando a vocês que em determinado momento, ao visitar o Brasil, houve jovens que ficaram mais de uma semana na fila para ver Justin Bieber. Eu repito a frase que alguns não devem ter entendido. Uma semana na fila para ver Justin Bieber. É espantoso. É espantoso. E provavelmente isso se torna um marco para essas pessoas. Isso se torna um marco notável. Eu fiquei uma semana para ver Justin Bieber. Ou seja, se torna uma referência que dá uma identidade em função dessa paixão. Esta senhora torcia pela saída do Reino Unido da União Europeia. Vejam essa senhora em tudo vestida para ser uma senhora pacata, daquelas que compra legumes diariamente, dá sua caminhada, vê programas e diz aquelas frases de senso comum que habitam a humanidade. O tempo está maluco, hoje os jovens não respeitam mais os mais velhos. Esta senhora que deve passar o dia dizendo, no meu tempo, de repente pega a bandeira da União Europeia, queima e assume este sorriso de que ela teve a chance de expressar sua violência, teve a chance de expressar a sua ideia através de um discurso de ódio. É provável que na escassez de discursos de identidade, o nosso mundo hoje seja dominado por discursos de ódio. Ter um inimigo é mais importante hoje, talvez, do que ter amigos. Odiar alguém me define como pessoa. Eu sou o anti alguma coisa. Dessa forma, eu vejo no outro o ódio. Este jovem nazista está olhando para a família islâmica, naturalmente uma charge de esquerda, e dizendo que eles são uma cultura violenta. Eu só vejo a violência no outro. Só o outro é alvo da minha violência. Mas só o outro é a fonte dessa violência. Essa é uma característica muito comum em sociologia da violência. A transposição da violência como uma reação pacífica à iniciativa do outro. A omissão do meu eu, que é uma característica da violência. E no Brasil, ela é particularmente notável na polarização, a terceira que nós vivemos durante a República, a primeira em 35, a segunda em 64, e esta agora, a partir, eu diria, de junho de 2013, entre petralhas e coxinhas, entre conservadores e a dita esquerda e assim por diante. O Brasil descobriu, no século XXI, a Guerra Fria, que o mundo encerrou em 1989. O Brasil costuma descobrir tardiamente as ideias. Por exemplo, faz 2 anos que nós descobrimos a autonomia dos poderes proposta por Montesquieu no século XVIII. Descobrimos um judiciário autônomo e há um espanto generalizado nessa descoberta.
Tudo aquilo que Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, propôs no início do 18, o Brasil está descobrindo agora. Estamos descobrindo a Guerra Fria, que há um lado correto e há um lado ruim. Sempre o meu, naturalmente, o correto, e sempre o outro é ruim. Eu faço propaganda de 2 bonecas para a coleção de vocês. Se alguém tiver essa síndrome de Pigmalião, que é colecionar bonecas na vida adulta, esta é a Petralinha, a boneca canalinha. Ela tem frases feitas, como, por exemplo, isso é das elite branca. Ela tem, por exemplo, a acusação do PSDB automática, ela começa a falar. Ela fala de que bandido responde a uma demanda social e assim por diante. Essa é a Petralinha, muito elegante, com a sua boina, não? Pé descalço. Mas, se vocês não se identificam com a Petralinha, vocês podem comprar a Reacinha, que é a outra boneca. Apertando na coxinha que está sobre o seu peito, ela emite as opiniões clássicas. Cadê o dia da consciência branca? Cadê o dia do orgulho hétero, né? Nordestino não deveria votar. A Reacinha faz par com a Petralinha. Eu seria mais inclinado à Petralinha, porque a Reacinha está de croque. Eu acho isso mais imperdoável que as ideias que ela expressa, né? Porque vocês veem que a Petralinha está de pés descalços. E essa boina tem uma elegância francesa, tá? E a Reacinha tem essa característica, né? Quem fala, então, quem já sabe. Quem fica pensando, cadê o dia da consciência branca? Cadê o dia do orgulho hétero? Quem fica pensando nisso, né, provavelmente não é hétero. Quem toca nessas questões provavelmente não é. Mas essas pessoas devem comprar essa boneca que podem levar para a cama, né, e dormir com alguém igual a si, né?